Olá, galera do 8º ano. Olha, tô sentindo falta de vocês assistirem a aula, então acompanhando lá a porcentagem, tá bem abaixo. Vamos se animar. Pessoal, os 2 últimos capítulos é pedreira pra gente. Os primeiros, Brasil tá mole, mole, mole. Agora os 2 últimos, se liga aí, meu povo. No último capítulo, nós falamos de correntes, de teorias que surgiram na Europa. Teorias como liberalismo, que é aquela teoria que pede liberdade, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, porque a gente está vivendo num período de regime absolutista. Regime absolutista não se tinha muitas liberdades, não. O rei controlava tudo ali. A política era o mercantilismo, que estava ali em rigor. Então as pessoas queriam liberdade em todos os sentidos. Daí nasce a corrente liberalismo, que tem como principal líder Adam Smith, conhecido como o pai do liberalismo econômico, que é ele que diz que o rei não poderia mais intervir na economia. O liberalismo econômico defende o quê? A não intervenção do Estado na economia. Falava que a economia tinha que ser livre. Liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Se liga aí, hein? Outra coisa que nós estudamos foi o socialismo. Socialismo que se foi implantado lá na Rússia, em Cuba. O socialismo, ele nasce primeiro sendo um socialismo utópico, baseado em sonho. Lá aquele pessoal, os amigos de Robert Wolver, né? Criam esse socialismo. Por quê? O socialismo ele surge para criticar a sociedade capitalista. O socialismo é contra o capitalismo, porque ele diz que no capitalismo surgiu um grupo chamado os burgueses, que eram os industriais, que exploravam a mão de obra do trabalhador. Que o trabalhador era o tempo todo explorado por causa desse negócio de propriedade privada, por causa desse negócio do capitalismo. E aí, o socialismo utópico pedia uma sociedade igualitária, comum a todos, mas eles não falavam como iria chegar nessa sociedade. Por isso que é o socialismo utópico. E aí, mais tarde, veio Karl Marx e Friedrich Engels, que, escreveram um manifesto comunista, que era um documento que dizia como chegar a uma sociedade igualitária. E aí, por isso que o socialismo deles passou a ser chamado de científico, porque eles escrevem, eles falam estudos para chegar numa sociedade igualitária. Eles falavam que tinha que ter uma revolução. O proletariado, que era o trabalhador, ele tinha que fazer uma revolução e tomar o poder. Se os trabalhadores fizessem uma revolução e tomassem o poder, o Estado iria desaparecer. E iria nascer uma sociedade comum a todos. Então, olha só, o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels defende a revolução do proletariado. Proletariado é o trabalhador das indústrias. Eles iriam tomar o poder e o Estado iria desaparecer, iria nascer uma sociedade comum. Já o anarquismo é muito parecido com o socialismo científico. Também era contra essa dominação do trabalho, dos trabalhadores. Só que o anarquismo, ele é contra qualquer autoridade. É contra o anarquista. Então o anarquista dizia que o trabalhador tinha que tomar o poder e destruir o Estado. Gente, a diferença do socialismo científico para o anarquismo é que o socialismo fala que o Estado iria desaparecer. Já o anarquismo diz que o Estado tem que ser destruído. Por que o anarquista diz que o Estado tem que ser destruído? Porque ele fala que qualquer um que estiver à frente do Estado, seja trabalhador, ou seja grupo político, vai se corromper. Qualquer um que estiver à frente do Estado se corrompe. O Estado corrompe as pessoas. Então, por isso que o Estado tem que ser destruído. Isso é o anarquismo, tá bom? Só para relembrar. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, que fala de revoluções do século XIX. Essas revoluções do século XIX são essas duas aqui, que nós vamos estudar.
Revolução de 1830 e Revolução de 1848. Essas revoluções ocorreram na França, tá bom, gente? Gente, a França é o barril de pólvora. Lá acontece de tudo. Aconteceu a Revolução Francesa e agora acontece mais duas revoluções, tá? Depois da Revolução Francesa, aconteceu mais duas revoluções lá na França. Então, por isso que a gente fala que a França é o barril de pólvora, em termo. Essas revoluções foram influenciadas por essas teorias que eu acabei de explicar, principalmente a do liberalismo e o socialismo, tá? Essas duas correntes influenciaram essas revoluções. Então, vamos para a primeira revolução. A Revolução de 1830. Falando nisso, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Lá no livro, na página 194. Aqui, ó, 194, olha essa imagem. Na 194. Na 194, essa imagem é a captura de bateria de Riches. Mostra um conflito aí, uma guerra civil, né? E por quê? Vamos lá falar das revoluções. E aqui na outra página tem também Luís XVIII, levante na França. Isso aqui, ó, na França, Revolução na França. É porque vocês estão lembrados que Carlos, lá da França, na França, era quem governava inicialmente era Carlos. Só que Carlos era muito absolutista. Em 1824, deixa eu voltar para vocês entenderem. A França, vocês falaram em Napoleão. Napoleão Bonaparte foi derrotado, morreu, e a França voltou a ser absolutista. A gente parou exatamente aí na história da França. A França voltou a ser absolutista com a morte de Napoleão Bonaparte. Aí quem começou a governar foi um rei chamado Luís XVIII. Em 1815, quem entra no poder, esse Luís XVIII era da dinastia Bourbons. Ele, Luís XVIII, ele conseguia um equilíbrio entre os liberais e conservadores. Mas só que Luís XVIII, ele sai do poder e entra Carlos X, em 1824. Só que Carlos X, ele já era mais absolutista. E por isso que a burguesia, ela fica contra o rei. O rei Luís X, ele é retirado do poder porque ele era absolutista. E aí, essa Revolução de 1830 é uma revolução burguesa. São os burgueses que retiram esse rei do poder. Inclusive, ao retirar esse rei do poder, eles colocam um outro rei, Luís Felipe, de Orleans, que é de uma outra dinastia. Então, olha só. 1830, quando estoura essa revolução, o rei que estava no poder era Carlos X. Como ele tinha uma postura absolutista, a burguesia começa a discordar, porque a burguesia, eles queriam uma sociedade liberal, né? Absolutista não tinha como eles chegarem no poder, os burgueses. Aí eles começam essa revolução para tirar Carlos X do poder. E aí eles colocam, ao retirou, destronaram e exilaram ele na Inglaterra. Levaram ele para bem longe. E no lugar, colocaram Luís Felipe de Orleans, que era conhecido como rei burguês. Por que ele ficou conhecido como rei burguês? Porque foi ele que foi escolhido pelos burgueses para governar a França. Entenderam? Aí vamos lá. Então, aqui, ó, vocês vão marcar primeiro e segundo parágrafo da página 196. Acompanha aí comigo. Revolução de 1830, alta burguesia contra o rei. Com a morte de Luís XVIII, 1824, seu irmão, Carlos X, assumiu o poder e tomou várias medidas autoritárias. Desobedeceu à Constituição, aumentou os impostos sem aprovação, restringiu a participação da política da burguesia, reprimiu a liberdade da imprensa. Essas atitudes geraram revolta entre os burgueses e classes populares.
que realizaram vários protestos ao longo do governo de Carlos X. Temendo o restabelecimento do absolutismo, em julho de 1830, o povo de Paris, sob o comando da alta burguesia, promoveu uma violenta revolta de 3 dias, que culminou com a deposição do rei e, no seu lugar, foi coroado um nobre de uma outra dinastia, Filipe I, duque de Orleans, que passou a ser chamado de rei burguês, Filipe I. O que ele fez, Filipe? Retirou a censura à imprensa, estabeleceu aliança com a monarquia e a alta burguesia, o que deu início a um período de grande prosperidade econômica. Porque o rei burguês, Filipe, ele foi colocado pela alta burguesia. Só que o que acontece? Ele fez tudo para privilegiar a burguesia. Aí ele puxa guerra com o povo. Gente, não dá para agradar todo mundo? Já Luiz Felipe, ele faz tudo direitinho. Ele retirou a censura, estabeleceu aliança com a monarquia. Só que ele, contudo, enquanto a alta burguesia se enriquecia, os camponeses e operários urbanos ainda viviam um grande período de miséria, pois dependiam do mercado de trabalho capitalista, fortemente competitivo. Ou seja, a população, como camponeses, estavam descontentes com Filipe de Orleans, porque ele só privilegiava a alta burguesia. Então, no ano de 1848, é a vez do povo se rebelar contra contra Filipe de Orleans, ou seja, o príncipe burguês, o rei burguês. Aqui nessa página aqui, ó. Página 97, 197. Sem recurso, muitos camponeses, pode marcar aí, o primeiro parágrafo. Sem recurso, muitos camponeses migraram para a cidade, o que aumentou a competitividade entre os trabalhadores urbanos. Isso resultou em um alto índice de desemprego, escassez de alimento. Apesar do contexto conturbado, as políticas reais eram voltadas às práticas imperialistas, que favoreciam apenas o grupo privilegiado do rei. Diante da ausência de iniciativa para solucionar os problemas dos artesãos, operários, estudantes e membros da Guarda Nacional, se organizaram com base nas ideias socialistas. E em fevereiro de 1848, rebelaram-se contra Luís Filipe I. Sem conseguir conter os revolucionários, o rei francês foi deposto e substituído por um governo provisório de liberais, burgueses e socialistas, fundando a Segunda República na França. Vocês sabem quem é que passou a governar nessa Segunda República da França? Porque a Primeira República foi lá no período da Revolução Francesa, lembra? Foi chamada a República do Terceiro Estado. Nessa Segunda República, quem foi governar foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que deu um golpe ali e passou a governar a França. Então, olha só, o rei, na Revolução de 1848, o povo, insatisfeito com esse rei burguês, que só fazia privilégio para a alta burguesia, o povo estudante, eles começam esse movimento revolucionário com base no socialismo, com as ideias socialistas. E tomam o poder, retiram o rei do poder, tomam o poder e instauram uma Segunda República. E quem é que passa a governar nessa Segunda República é o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que dá um golpe e passa a governar, tá? Hoje, eu vou parar nessa página 198. Vocês vão fazer o exercício só da página 198. Por quê, galera? O assunto é complexo, a gente tem que ir devagar. Aí na próxima aula eu termino esse capítulo do livro, tá? Mas é para assistir a aula lá do SAI, a aula online, tá valendo ponto, hein? E fazer o exercício, tá? Lá na plataforma. Pode já fazer. No livro só vai ter um exercício para fazer. Só esse aqui. Tá? Da página 198. E é isso, galera. Beijo, faz todo o exercício. Tchau.